Olá pessoal, sou Jason Brau, professor de Química, estamos aqui de volta. Essa é a nossa segunda aula sobre os processos de separação de misturas. Nessa aula nós vamos ver os seguintes métodos, de separação de mistura, que é a destilação, cromatografia, extração por solvente, recristalização e separação magnética, e a gente vai ver as aplicações para cada uma delas. Para iniciar, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo que eu vou deixar nesse slide, que é sobre produção de cachaça, Vale a lembrança que esse vídeo tem apenas um caráter pedagógico, que é que vocês entendam algumas aplicações de alguns processos de separação de misturas, Então, esse vídeo eu vou deixar no slide para vocês assistirem e também vou deixar na descrição desse vídeo que eu vou postar no YouTube, Lembrando que o processo de separação de mistura vai envolver, o processo de produção de cachaça vai envolver processos como decantação, filtração, destilação. Então, mas é importante que vocês vejam o vídeo completo para que vocês entendam como é todo o processo, tá certo? Que é um processo já milenar, Então, e é muito importante na história da humanidade. Mas vamos nessa, vamos dar início aqui à nossa aula. Basicamente, quando eu falei lá sobre o processo de separação, no caso da produção da cachaça, você vai ver que tem mais ou menos diversos processos, mas mais ou menos, quando chegar nessa parte aqui, que é o processo mais importante, você vai ver que nós temos uma caldeira, que é isso aqui. Essa caldeira aqui, deixa eu até colocar o apontador aqui. Essa caldeira é onde é colocado o caldo de cana para ser cozido. Esse caldo de cana vai ser cozido e ele vai evaporar e vai passar para essa parte aqui. Nessa parte aqui, ele já vai entrar num negócio aqui que a gente chama de condensador, Que aqui nós temos um filamento, isso aqui é de cobre, tá? Nós temos um filamento aqui, que isso aqui a gente vai chamar de serpentina, Que essa serpentina, ela vai passar, por essa serpentina vai passar o vapor que vai ser produzido lá na caldeira. Esse vapor é o vapor de um pouco de água junto com o álcool, Segundo o vídeo, ele conta lá que aqui ele vai chegar por volta de 80 graus Celsius e aqui ele vai ser resfriado. Para que ele vai ser resfriado? Porque justamente é esse processo de resfriamento que faz a destilação chamada, Que vai ter o destilado. Porque aqui a água junto com o álcool, Uma parte de água, mas a maioria do álcool vai condensar, passando por esse filamento aqui. E aqui você vai ter depois a parte, a condensação quer dizer que vai se transformar em líquido. E essa parte vai depois ser armazenada em um tonel, Geralmente não é diretamente colocado em um tonel, é só depois de alguns processos, que ele vai ser colocado aqui nesse tonel para descansar, e para passar para o envelhecimento. Mas vejam o vídeo que vocês vão entender melhor como é esse processo, tá? Qualquer dúvida também podem perguntar. Bom, e a destilação do que consiste, A destilação ela é usada para muitas coisas, inclusive para a gente produzir água destilada, que é o que a gente tem mais próximo de água pura. Mas uma das aplicações mais comuns é o processo de destilação de bebidas alcoólicas ou de destilação para produzir, por exemplo, álcool, o álcool etílico, que está em digamos assim, tanto em evidência nos últimos dias, por causa das campanhas aí contra o coronavírus, A gente sabe que o álcool ele é antisséptico. Então vamos lá. A produção de álcool ela vai levar em consideração, digamos assim, a destilação ela vai levar em consideração um tipo específico de mistura, que é mistura homogênea, Mas a gente tem dois tipos de destilação, que é a destilação simples e a destilação fracionada. Eu coloquei composta aqui, mas eu vou consertar quando eu for disponibilizar esse slide para vocês, que é para ser, não é simples e composta, para ser simples e fracionada. E cada uma delas a gente vai ter uma aplicação diferente, Mas a gente vai aplicar isso sempre, como eu falei, para misturas homogêneas. Então vamos dar continuidade, Bom, o que consiste uma destilação,
eu já tinha colocado antes, mas aqui eu vou reforçar mais uma vez. A gente tem aqui na destilação simples um aquecedor, aqui uma fonte de calor, no caso aqui pode ser o fogo, ou às vezes em alguns casos você vai ter uma manta térmica que não tem fogo, mas tem um aquecimento elétrico ali. Esse aquecimento vai ser feito utilizando alguma coisa, né, alguma fonte de calor. Aqui você vai ter a amostra que vai ser aquecida. Isso aqui é um balão de destilação, tá? O nome desse recipiente de vidro a gente chama de balão de destilação, e aqui dentro vai a minha amostra ou o meu material que eu quero aquecer para fazer o processo de destilação, tá? Aí, com isso, depois que isso aqui chega na sua temperatura de ebulição, isso aqui vai começar a evaporar. Bem que nós vamos ter um termômetro, que é o termômetro que a gente pode usar para controlar essa temperatura, né? E aí ele pode indicar qual é a temperatura que esse vapor está saindo aqui, ou se você quiser controlar a temperatura do fogo e tal. Enfim, esse termômetro é mais para servir como referência, né? Não necessariamente ele é obrigatório. A partir do momento em que eu tenho esse material evaporando, ele vai passar para esse lado, tá certo? Por aqui ele já vai vir na forma de vapor e vai passar por esse recipiente aqui que a gente chama de condensador. Condensador é justamente para fazer o processo de condensação. Ele é digamos assim, o mais importante aqui nesse sistema, porque é aqui em que esse vapor vai vir e vai ser resfriado. Nós temos aqui duas entradas e saída, aliás. Isso aqui serve para entrar água e aqui sair água, por exemplo. Para que é isso? Porque é, na verdade, com essa troca que vai haver o resfriamento. Nós temos aqui uma entrada de água fria e saída. Aqui nós temos nesse condensador um vidro, digamos assim, interno, que é onde tem essa serpentinazinha aqui, que é onde vai passar o vapor, e por aqui, por essa outra parte que está fora dessa serpentina, é onde vai passar o vapor, aliás, onde vai ficar passando água para ser resfriada, para resfriar esse material que está passando por aqui por dentro, né? Lembre-se que o processo de condensação acontece porque o vapor está vindo e aqui ele vai atingir uma temperatura menor, vai encontrar uma temperatura menor, ele vai condensar, ou seja, vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Ele está vindo na forma de vapor e vai passar para o estado líquido aqui com esse processo de resfriamento. E aqui ele vai gotejar. Então aqui serve para separar muitas coisas, inclusive uma mistura, por exemplo, de água e sal. Ou, no caso aqui, o que a gente estava mostrando anteriormente, o processo de produção da cachaça, né? Seria mais ou menos o mesmo princípio, né? Isso aqui para a produção de cachaça, né? Ou então do álcool, etanol. O princípio vai ser o mesmo. Mas nós vamos ver agora em seguida que nem sempre o ideal é utilizar a destilação simples. Às vezes a gente tem que aplicar a destilação fracionada. Quando é que eu vou aplicar uma destilação fracionada? Por exemplo, no caso do refino do petróleo. O petróleo é uma mistura de várias substâncias e que eles têm temperaturas de ebulição muito próximas. Aí por isso que eu tenho que fazer essa destilação fracionada, porque eu vou ter camadas para que em cada uma dessas camadas vá sair cada uma dessas substâncias, né? Por exemplo, no refino do petróleo nós temos lá gasolina, óleo diesel, alguns gases que vão ser, né, como o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, é o gás que você usa em casa, o gás butano. Nós temos lá também algumas outras coisas como nafta, querosene e tal, e eles têm temperatura de ebulição bem parecidas. Então você cria camadas em que as camadas mais de cima vão ser justamente onde você vai ter as substâncias de menor temperatura de ebulição, né? E aí você vai ter em cima, a parte de cima vai sair os gases, né? Por isso que tem essa torre aqui enorme, né? A parte de cima vai sair os gases. Essas torres aqui tem os pratos, né? Aqui nós vamos ter nafta, vamos ter gasolina, enfim. Na parte de baixo vão os mais pesados, que são a parte de, por exemplo, asfalto, tá certo? Então é uma das aplicações da destilação fracionada. Não só tem essa aplicação, tá? Mas uma aplicação muito comum que é no refino do petróleo. O outro processo aí é o processo de cromatografia. Eu vou deixar também esse vídeo no slide, vou deixar esse vídeo na descrição, aqui o link dele na descrição desse vídeo para que você possa assistir. É um vídeo manual do mundo explicando como é que você pode fazer um experimento para explicar a cromatografia. Mas basicamente,
Quando você vê um objeto por exemplo, de uma caneta, o pigmento que tem lá, que você vê azul, ele não é necessariamente só um azul especificamente. Ele vai ter uma mistura de várias cores e você pode fazer uma cromatografia para separar. A cromatografia tem várias aplicações, mas uma das aplicações seria essa de você separar pigmentos, né? Então você pode fazer isso com a cromatografia. E você pode ver esse vídeo aqui para entender melhor os segredos das canetinhas, né, que é um processo de cromatografia. Tem diversos outros vídeos que você pode pesquisar também sobre esse assunto, tá? Então vamos em frente. Outro processo de separação que a gente vai ver aqui é o processo de extração por solvente. Para que serve extrair um solvente? Quando você faz um chá, por exemplo, você pega as folhas de algum material, sei lá, um chá de cidreira, você vai colocar lá, né, junto num recipiente com água para aquecer. Para que isso? É porque o processo de aquecimento vai servir para extrair aquele componente que é importante para o chá. Que se for a cidreira, tem algum componente que tem lá na cidreira que você vai retirar, que vai causar um efeito no seu corpo lá. Não sei qual vai ser o efeito, né? Acalmar, vai, enfim, para alguma coisa. Mas é o mesmo processo também para o café. Você vai extrair, você aquece aquilo para extrair, mas não esqueça, não necessariamente você tem que aquecer para extrair. Vamos supor que você tem uma mistura de areia com açúcar e você quer retirar o açúcar de lá. Você pode colocar a água, né? A água vai dissolver para que você possa extrair depois o açúcar, né? Porque a areia não vai ser solúvel na água, então você pode fazer depois uma filtração para retirar. Mas o processo de extração por solvente geralmente é assim: você adiciona uma substância lá num solvente e você geralmente aquece para que ele possa extrair um composto que você quer extrair. Isso aí é muito utilizado, por exemplo, para retirar essências de perfumes, ou também em alguns casos o pessoal usa aí para produzir cocaína, né? Porque a extração de cocaína é feita por exemplo, com éter. E aí você tem que colocar o éter na mistura lá que é feita com a folha da coca para extrair a cocaína. Isso aqui a gente não tem no Brasil tão facilmente, né? Isso aqui é muito comum nos povos andinos ali da Cordilheira dos Andes, como Colômbia, Peru, Bolívia. Então são países que têm essa produção de cocaína, então funciona mais ou menos dessa forma. Mas como eu falei aqui, eu estou dizendo apenas de forma pedagógica, tá? Para que você entenda a aplicação desse processo de separação de mistura. O outro processo de separação que a gente estuda é a recristalização, que é um processo, por exemplo, para produzir o sal que a gente usa, tá? Então, o que acontece? O sal é retirado do mar e aí ele vai estar com uma quantidade muito grande de água. Então, o que você vai fazer? Você deixa o sal lá, né, numas grandes numas piscinas, como são as piscinas, né? Eu vou deixar um vídeo também na descrição para você assistir sobre isso. E aí ele vai ficar lá, né, para que o sol faça esse processo, né, de aquecer a água que tem lá. E aí a água evapora e vai ficar só a parte do sal, o sal bem as pedras, zonas de sal. Claro que isso aqui não vai estar pronto para o uso ainda, né? Porque tá, digamos assim, uma pedra de sal muito dura. Então você vai passar por um outro processo, né, na indústria, que vai quebrar isso em pedaços bem menores, né, para transformar o sal naquilo que a gente utiliza, né? Inclusive por isso que a gente tem o sal refinado, e às vezes a gente tem sal não só refinado, a gente tem um sal, por exemplo, em grãos maiores, que é o sal de churrasco, por exemplo. Então, isso aí tudo vai passar por processos industriais para que chegue, né, aonde a gente quer. Mas para isso aqui, a recristalização é um exemplo aliás, a utilização da recristalização por exemplo, ocorre, por exemplo, na produção de sal. Mas você pode fazer isso em casa. Você pode deixar um copo com água, bastante sal, com uma concentração muito alta, deixa lá por 1 ano. Você vai ver que a água vai estar evaporada, né, e vai ficar só o sal ali na superfície, tá? Isso acontece também às vezes quando você sua uma blusa. Não sei se vocês já perceberam, e quando você sua uma blusa, ela fica com as manchas brancas, né? Depois você correu, jogou bola, sei lá, fica umas manchas brancas na sua blusa. Isso aí acontece porque a água do seu corpo evaporou e também saiu alguns sais do seu corpo, e aí fica aquela mancha, né, de sal ali. Isso é muito comum, você pode observar depois, tá?
A outra separação é a separação magnética, que ela pode ter algumas aplicações, por exemplo, na reciclagem de alumínio, né? Na reciclagem de alumínio, ou quando você quer reciclar metais, às vezes você quer retirar o ferro, então você coloca um ímã que vai puxar esse ferro para que ele não fique misturado, por exemplo, com o alumínio, porque o ferro é um material paramagnético, ele pode ser atraído por um ímã, né? Inclusive o ferro, o fato de ele ser paramagnético quer dizer que você pode magnetizá-lo, transformar ele com a característica de um ímã, né? Então uma das aplicações seria essa, né? Para você fazer reciclagem de metais, você bota um ímã e ele puxa, por exemplo, o ferro ou algum outro material que seja paramagnético. Então é o seguinte, para essa aula era isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode perguntar. Lembre-se que tem uma atividade para essa aula que vai estar lá no nosso Google Classroom para você responder. É uma atividade bem simples, eu recomendo que você faça com os seus conhecimentos. A não ser uma questão que fala sobre a produção de cachaça. Aí você vai naquele vídeo e vê todo o passo a passo, anota e depois vai responder a questão. Mas o mais, não precisa você colar para responder, porque o importante é você usar o seu conhecimento para eu saber o quanto você entendeu nessa aula. Então, um grande abraço, até a próxima, fique em casa, fique bem, fique com saúde e bons estudos.